Vamos aprender um pouquinho com a história de Jonas. Aliás, essa história de Jonas nos ensina uma grande lição, muito importante hoje para os nossos dias. Vamos falar sobre a fuga de Jonas. Fugir da vontade de Deus resulta em consequências sérias e nos distancia do propósito divino de Deus. Como vimos, o nosso Deus Jeová chama Jonas para pregar contra a cidade de Nínive, uma cidade cheia de maldade. Irmãos, analisando a história de Jonas, eu tentei me colocar numa situação igual a ele, mas num local assim dentro do Brasil, bem perigoso. Os irmãos já lembraram da cidade do Rio de Janeiro, né? Então tá. Imagine o Criador fala em sonho ou aparece para um pregador e fala assim: sobe lá nos morros da cidade do Rio de Janeiro, onde se concentra a grande maioria das favelas, e prega para todos os traficantes, aquele povo lá, que eles vão morrer se eles não mudarem o proceder de vida deles. Já pensou? Então, dá para entender mais ou menos. Você já pensou que missão você tem que subir lá no morro e falar assim: Deus, Jeová, mandou avisar todos os traficantes do morro que se eles não mudarem o proceder de vida de vocês, vocês serão mortos, vocês perecerão. Dá para entender porque Jonas fugiu? Entendeu agora? É um desafio. Entendeu? Que ele era um profeta, né? Mas era realmente um chamado assim bem desafiador, e que no caso envolveria muito a fé dele e coragem, principalmente. O chamado de Deus é claro e específico. Ele nos chama para uma missão, independente de nosso sentimento ou preconceitos. Quando o nosso Deus nos chama, a nossa resposta deve ser obediência imediata, sem questionamentos. O chamado de Deus é uma ordem, não uma sugestão. Jonas, em vez de ir a Nínive, Jonas decidiu fugir para Tarsis. Pegando mesmo nessa linha de raciocínio, digamos que o Criador mandou você ir lá para Rio de Janeiro. Aí você vai para onde? Minas Gerais. Totalmente diferente. Tentando escapar da presença do Senhor. Fugir da vontade de Deus é uma ilusão, meus irmãos. Por quê? Porque Ele é onipresente e o seu propósito sempre vai prevalecer, conforme vimos. Não podemos escapar do plano de Deus para nossas vidas. Não podemos escapar. Precisamos, presta bem atenção, precisamos render a sua vontade. Fugir de Deus, quando Ele nos chama, é correr em direção ao desastre. Uma grande tempestade se levanta no mar, conforme nós vimos, colocando em risco a vida dos marinheiros ali que estavam com Jonas. E Jonas é lançado ao mar e engolido por um grande peixe. Olha só aí. É uma situação, né? Primeira e única na Bíblia. E aí a gente já vê um grande milagre da parte de Deus, que manteve Jonas dentro da barriga ali, vivo.
E em condições normais, no ciclo da vida, se a baleia engolisse uma pessoa, em poucas horas a pessoa já estaria morta. Então, nota-se que ali Deus estava dando uma correção para ele. A desobediência, meus irmãos, traz consequências não apenas para nós, mas também para aqueles que estão ao nosso redor. No entanto, mesmo na disciplina, Deus manifesta a sua misericórdia. É interessante esse ponto de vista, porque às vezes Deus nos chama para seguir o seu caminho, a sua vontade, abandonar o mundo. Em volta da gente tem os nossos filhos e as nossas famílias. E quando a gente nega o chamado de Deus, a partir do momento que nós somos responsáveis pela nossa família, eles também ao redor são afetados. E nem aconteceu com os marinheiros, onde Jonas estava lá com eles, que tiveram que lançar Jonas para vir a paz e tranquilidade. As consequências da desobediência nos ensina a importância de seguir o caminho de Deus. E Deus nos disciplina para nos mostrar de volta o caminho certo. Conforme eu falei para os irmãos, ali era uma disciplina, porque Jonas estaria tendo uma nova oportunidade. Obrigado. O arrependimento sincero e a misericórdia de Deus tem o poder de transformar o destino de indivíduos e nações. Conforme nós vimos ali, a cidade toda, ela caiu em arrependimento. Vocês perceberam que ali o rei decretou que ninguém, toda a cidade caísse em jejum e fosse coberto de pó e pano de saco, mostrando ali, se humilhando e mostrando ali o verdadeiro arrependimento para o Deus Jeová. E assim aquela cidade foi poupada. No ventre do peixe, Jonas ora a Deus, reconhecendo sua desobediência e buscando a misericórdia divina. Olha só, a oração de Jonas reflete num coração quebrantado e arrependido, ciente da necessidade de salvação. Olha só, um ponto importante também, isso é um ponto que o pastor bate muito, mas eu bato muito nessa tecla, porque a oração ela consegue reverter. Olha só o que aconteceu com Jonas. Jonas estava, imagina a escuridão que estava lá, né? A gente conseguiu ver na televisão, mas lá não, imagina a escuridão, só dava para escutar barulho dentro do ventre do peixe, mas a escuridão era tremenda. A oração, meus irmãos, a oração é muito importante. Todos nós temos problemas, defeitos e somos pecadores. E às vezes tomamos uma posição que a gente não gostaria de ter tomado. Porém, a oração e o arrependimento sincero, faz com que o nosso Deus nos forneça uma segunda oportunidade, que nem nós vimos. O arrependimento abre a porta para a misericórdia de Deus. Não importa quanto longe fomos ou o que viemos a fazer, Ele está pronto para nos restaurar, colocar a gente no caminho a qual Ele se alegra. Mas o arrependimento, presta bem atenção, o arrependimento deve ser genuíno, e é o caminho de volta ao coração de Deus. Tenta imaginar, logicamente que não foi essa situação, mas às vezes a gente repete essa situação, mas não aconteceu no filme com Jonas. Tente imaginar Jonas, depois que o peixe jogou, colocou ele para fora, ele voltou para o seu
E ali ele dormiu depois. E aí o Criador apareceu para ele e falou: Jonas, agora você volta, vá de novo aonde eu te mandei. E aí ele foi. Ele não queria, passar por uma nova situação constrangedora. Mas o que serve de lição para a gente? Meus irmãos, embora Jonas não cometeu, não deixou de ir para a cidade, às vezes Deus nos dá uma segunda oportunidade na vida, tira a gente de uma situação difícil, e aí a gente continua cometendo o mesmo erro, continua fazendo as mesmas coisas. Isso foi arrependimento genuíno? Não foi arrependimento genuíno. Então devemos tomar muito cuidado, porque quando o nosso Criador, ele estende uma nova oportunidade para a gente na nossa vida, tirando a gente da mão de Satanás e o diabo, e a gente fica pouco tempo no caminho para a salvação e logo de novo a gente volta de novo a cometer e fazer o que é errado, isso não foi arrependimento genuíno de coração. Provavelmente a sua situação será pior daquela a qual você se encontrou. A gente costuma dizer, que é igual um cachorro que volta a comer o seu próprio vômito. É assim que a gente age quando Deus nos disciplina e a gente não se mantém na disciplina e volta a fazer a mesma coisa e a mesma coisa. Deus nos dá uma segunda chance a Jonas, e ele vai e prega. A cidade inteira, desde o rei até o menor dos habitantes, se arrepende dos maus caminhos. A pregação de Jonas, movida pelo poder de Deus, leva uma cidade inteira ao arrependimento, demonstrando que a palavra de Deus nunca voltará vazia. Isaías 55:11. Vimos que a cidade inteira caiu em arrependimento, e o rei também se conscientizou e percebeu dos antecessores, aqueles que Israel lutou contra, que todos pereceram. O rei viu que a grande probabilidade da cidade dele e todos os habitantes serem destruída era imensa, e aí ele decretou. Então o arrependimento passou primeiro da hierarquia do rei. Então ele foi um dos primeiros a reconhecer. Quando obedecemos ao chamado de Deus, Ele pode usar as nossas fraquezas para realizar grandes coisas. A obediência a Deus tem o poder de mudar destinos. Tem, meus irmãos. Sabemos que tem muitas experiências. Deus vê os arrependimentos dos ninivitas e decide não destruir a cidade, mostrando sua grande misericórdia. A misericórdia de Deus, meus irmãos, é imensa, e está disponível para todos os que se arrependerem, independente de seus pecados passados. Como amoroso é o nosso Deus, presta sua atenção. Independente dos seus pecados, o que você veio a fazer no passado, Deus apaga. Ele coloca uma borracha, Ele coloca um pano por cima, Ele apaga e estende a misericórdia a nós. Devemos confiar na misericórdia de Deus, que Ele está sempre disposto a perdoar e restaurar a nossa vida, A misericórdia de Deus é maior que o nosso pecado. Presta só atenção, A misericórdia do nosso Criador sempre será maior que o nosso pecado. E o coração do nosso Deus é movido pela compaixão e graça,
Enquanto o coração humano às vezes luta, o coração do homem às vezes é egoísta, né? E falta de compreensão. Jonas, dentro do ventre do peixe, imagine como ele deve ter clamado, meus irmãos. Como ele clamou para o nosso Criador. Chorou, clamou, se arrependeu. E o nosso Criador, ele viu genuinamente que aquela situação que Jonas estava se encontrando, ele havia se arrependido 100%. Agora nós vamos falar sobre a misericórdia de Deus, né? E Jonas teve uma atitude diferente. E o nosso Deus deu um exemplo maravilhoso sobre o cabaceiro, né? Que foi aquela árvore. Jonas se irrita com a misericórdia de Deus, com Nínive, pois desejava que a cidade fosse destruída. Olha só, meus irmãos. Dentro do coração dele, embora ele fosse o profeta enviado por Deus, e ele passou por toda aquela situação e humilhação, quando ele percebeu que a cidade não foi destruída, ele se irritou com o Criador. Veja só, a compaixão do nosso Deus comparada com a nossa compaixão. O egoísmo, podemos chamar isso aí de egoísmo. O egoísmo de Jonas contrasta com a compaixão de Deus, revelando que muitas vezes, mesmo servos de Deus, podemos lutar com atitudes de dureza do nosso coração. É isso que aprendemos. Devemos alinhar os nossos corações com Deus, buscando amar, buscando perdoar, como o nosso Deus faz. O verdadeiro servo de Deus, presta só atenção, o verdadeiro servo de Deus se alegra com a salvação dos perdidos. Nós que seguimos ao nosso Senhor e Salvador Jesus, a gente tem que se alegrar quando uma pessoa se arrepende sinceramente, um perdido, e começa a seguir o caminho da salvação. Agora vamos falar sobre aquela planta que o nosso Criador fez crescer para que Jonas ficasse numa sombra, né? Essa planta, para quem não sabe, é chamada de cabaceiro, né? Não sei se vocês entenderam, cabaceiro, né? Deus usa uma planta para mostrar para Jonas que se ele se importa mais com o seu próprio conforto do que com a salvação de milhares de pessoas. Mas o nosso Criador, ele se importa com a salvação de cada ser humano aqui na terra. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Precisamos valorizar o que Deus valoriza, entendendo que cada pessoa é preciosa aos seus olhos. O nosso conforto pessoal nunca deve ser mais importante que a compaixão, olha só, pelos perdidos. Foi o que Jonas demonstrou. Na hora que ele acordou no dia seguinte, o nosso Criador fez aquele cabaceiro morrer, e aí ele acordou mediante aquele sol escaldante em cima dele. E aquilo incomodou quando ele viu. Então ele estava mais preocupado com o seu conforto pessoal do que aqueles números de vidas, né, que estavam dentro da cidade. O nosso Rei Jesus, ele menciona Jonas dizendo que os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas, mas que alguém maior do que Jonas estava presente, que era o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus.
Jonas pregou na cidade relutamente, mas Jesus, em amor, deu a sua vida para todos nós. O sacrifício de Jesus sempre não haverá nessa terra, em nenhum milênio, nunca, jamais haverá o maior exemplo de compaixão e obediência que o nosso Rei Salvador Jesus demonstrou para toda a humanidade. Seguimos o exemplo de Cristo, que ao contrário de Jonas, entregou-se totalmente, por amor aos perdidos. Jesus é o maior exemplo, sempre será o maior exemplo de obediência e compaixão. Se a gente pegar antes de Jesus ser entregue aos fariseus e aos soldados romanos, lá no jardim de Getsemane, que ali ele orou de madrugada muitas e muitas vezes para o Pai, porque ele sabia que em poucos instantes ele seria preso. Ele ali chegou a suar sangue do seu corpo, e dizendo para o Pai que, se fosse possível, afastasse aquele cálice dele, mas porém que fosse feito somente a vontade do Pai, não a dele. É por isso que foi Jesus o maior exemplo de obediência e compaixão. Finalizando, meus irmãos, a história de Jonas nos desafia a refletir sobre a própria obediência ao chamado de Deus e o nosso entendimento da sua misericórdia. Que possamos aprender com os erros de Jonas e nos alinhar ao coração compassivo de Deus, obedecendo ao seu chamado e estendendo a misericórdia a outros. Que sejamos servos dispostos a seguir a vontade de Deus, não importa o custo, e que a nossa vida seja um testemunho vivo de amor e de graça ao nosso Deus e maravilhoso Jeová.